Olá, corujeiros e corujeiras. Estamos começando a nossa primeira aula online, a nossa primeira aula virtual, tá bom? Então, como vocês podem perceber, e desde já eu gostaria de propor a vocês esse exercício de imaginação. Vamos imaginar o professor atual aí na frente de vocês, gesticulando, animado, bem dinâmico, pulando, dando os seus saltos, piruetas, tá bom? Para que nós tenhamos uma boa experiência redacional, tá? Então, eu sou formado em filosofia e leciono desde 2012. Também sou mestre em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Leciono, como eu ia dizendo, desde 2012 essa disciplina na rede estadual da Bahia, tá? E mais propriamente no cursinho pré-ENEM Corujão, que eu tive a felicidade de, a grande ideia, né, juntamente com alguns estudantes desse período, de propor à cidade uma nova oportunidade de ensinar e de cuidar dessa disciplina que muitas vezes é negligenciada, porém é tida como um grande vilão, né? A grande vilã aí dos nossos vestibulares, dos concursos, tá? Então, os estudantes que naquela época, né, foram, de certo modo, a energia, hoje já estão formados, muitos já me mandaram mensagem. Temos biólogos, psicólogos, engenheiros, temos assistente social. Então, é um grande prazer, com grande prazer, que eu venho aqui disseminar, agora de maneira bem ampla, na internet para vocês, essa metodologia, né? A metodologia do além do óbvio. Foi um bordão que nós ventilamos durante o curso e aí levou para o ensino médio na modalidade regular e aí estamos até hoje encarando e combatendo a obviedade e até mesmo propondo uma nova forma, até mesmo perspectivas de olhar a realidade de maneira crítica e reflexiva, tá? Bem, antes de começar propriamente o nosso conteúdo, que versará sempre nesse primeiro momento no âmbito estético, né? Vamos falar um pouco sobre a estética da redação, a estrutura da redação, o que não fazer numa redação, para assim depois partirmos para a competência na próxima aula, tá bom? Agora eu gostaria de ressaltar que não serve somente para o Enem, né? Um cursinho pré-Enem, mas também serve para outros concursos. Então, se você estiver interessado em outros concursos, serve também. Agora, é evidente que no Enem você irá citar alusões literárias, por exemplo, alusões fílmicas, alusões como, por exemplo, Machado de Assis, Essa de Queiroz, Clarice Lispector, mas não convém, por exemplo, você citar estas alusões numa prova de concurso. PM, por exemplo, polícia civil, não convém, né? Então, porque são exames técnicos, né? São exames técnicos que requer, vamos dizer assim, um trato com a lei específica do concurso, com outros tipos, né, de leis, tá bom? E outros conhecimentos. Agora, a estrutura da redação, não vejo tanta dissidência assim não, né? Então, a estrutura redacional julgo muito pertinente a outros concursos. Então, o que você, por exemplo, não vai fazer no Enem, evidentemente também que você não fará em outros concursos. Né? Não fará. Por exemplo, conjugar o verbo na primeira pessoa e citar esse verbo na primeira pessoa. Não. Em hipótese alguma você pode fazer isso, seja no Enem, seja em qualquer outro exame que exija o estilo dissertativo. Tá bom? Então, começaremos a nossa aula e então vamos lá, né? Então, como eu posso estudar de casa? Como eu posso me preparar, né? Não tenho dinheiro para comprar um curso, não tenho dinheiro para estudar. Muitas vezes nós inventamos desculpas. Agora, uma metodologia que eu sempre estimulo meus estudantes, né, a fazer em qualquer, seja Enem, concurso, vestibular, o PAS também, né, que muitos estudantes fazem, é a seguinte: primeiro, eu tenho que responder questões todo dia. Eu tenho que responder questões todo dia. Segundo, pesquisar e praticar dissertação. Todo dia eu tenho que praticar e escrever, ou esquematizar, ou pesquisar, ou ler.
eu tenho que... E outra coisa, não vale só ler. Tem que ler e escrever. Porque se você só lê, olha, a mente, né, tem tanta informação que a gente vê no dia a dia, acaba se fragmentando essas informações. Então você tem que ler e esquematizar o que você leu. Tem que ler e estruturar o que você leu, tá? Para ter uma coordenação argumentativa melhor quando você for elaborar o seu texto, tá bom? Então, agora tem um detalhe. Quando você responder as questões, você não vai passar por cima, por exemplo, da que você errou. Não, retoma o conteúdo e assim você prossegue o seu estudo. Retoma o conteúdo, veja onde você errou e prossegue. Você vai perceber que o conteúdo irá se repetir. Você vai perceber que o conteúdo das provas... Pegue as provas, tente pegar as provas de 2014 em diante. Tá? Veja a estrutura das questões. Irá se repetir, não tem como. Se repete, a matemática vai se repetir. Evidentemente que o modelo da questão e a forma vai mudar. Mas o objeto da questão, o conteúdo da questão, irá se repetir. Vai se repetir. Uma questão, por exemplo, de Epicuro. O conteúdo vai se repetir. É um filósofo helenista, busca sempre o prazer. Isso sempre vai se repetir. Né? Entende? Matemática, da mesma forma, função de segundo grau, química, química orgânica, né? Agora, a forma como o conteúdo é abordado será diferente, tá bom? Assim, a história, a sociologia, todas as disciplinas, o conteúdo de uma forma ou de outra irá se repetir, né? Por isso que é interessante você retomar quando você apresenta algum deslize ou tem dúvida, retoma a questão. Olha, eu julgo 20 questões por dia é o suficiente e treinar a redação todo dia. Né? Treinar a redação todo dia não tem como. Você atinge uma boa nota, tanto nas disciplinas, né, nos eixos temáticos, quanto também na redação. Tá bom? Lembre-se que é a reta final, eu julgo sempre que é reta final, né? Porque temos que sempre imaginar isso. O Enem amanhã e tenho que me preparar para isso. Tá? Então, nada de pânico, tá bom? Sempre manter a cadência no estudo, com certeza vocês irão ter o melhor desempenho possível. Tá? Agora não vale também um mês antes da prova você querer estudar todo o conteúdo. Não. Ver essas aulas que eu vou postar, eu vou ficar craque. Não adianta. Pegar o livro de física, aprender tudo, não dá. Não dá. Isso aí é conhecimento acumulado. O Enem vai testar também o seu conhecimento acumulado durante os 3 anos de ensino médio. Vamos ver o que o estudante absorveu e o que ele consegue fazer criticamente, por exemplo, na redação, durante os 3 anos de ensino médio que ele passou. É assim. Não é do dia para a noite você vai, com um passe de mágica, como um passe de mágica você vai aprender. Não, durante os 3 anos de ensino médio. Agora, se você está no 3º ano e acordou agora, ainda dá tempo. Tá? Como eu falei, antes tarde do que nunca. Agora tem que começar hoje, tá? Tem que começar hoje. Então vamos lá. Então, como eu disse, praticar sempre. Sempre. Tá? Quem adianta nunca atrasa. Tá bom? Quem adianta nunca atrasa. Então, concorrente bom é concorrente atrasado. Então, veja. Você tenta colocar metas diárias para você. Né? Tenta impor metas diárias para, né, a sua rotina de estudo. Tá? Então, hoje eu vou responder 20 questões de matemática e vou estudar redação. Hoje eu vou responder 20 questões de português e 20 questões de história. Entende? Então, dessa forma, você irá... Não tem como, você irá conseguir a sua aprovação. Agora, como eu falei, você tem que pensar sempre adiante, né? Pensar sempre adiante e não deixar para a última hora. Dualismo entre escola e Enem. Eu gostaria de propor uma reflexão a vocês e até mesmo para quem estiver assistindo, professor aí que se interessar pela metodologia, né, pelo estilo da aula, não tem problema, pode pegar esse vídeo, pode disseminar, até mesmo os slides, tirar print, não sei. Bem, dualismo entre escola e Enem. Eu tenho sempre essa dificuldade de entender por que a escola no Brasil tem sempre essa dicotomia, e eu percebo isso nas escolas que eu passei, essa dicotomia entre o Enem e a universidade. Perdão, a escola básica e a universidade, ou até mesmo o Enem. Muitos professores
né, os colegas, tem que se fazer autocrítica, né? De sempre estimular os estudantes a fazerem o Enem, até mesmo lecionar conteúdos que estejam voltados para o Exame Nacional de Ensino Médio. Nada somente de aula expositiva, né? Tem que também estimular a reflexão do estudante, a pesquisa, porque senão os estudantes irão sair da escola com essa ideia de que sempre irá ter uma muleta, sempre irá ter um professor ali para... Não, eles têm que caminhar com as próprias pernas, têm que decidir, né? Como diz Immanuel Kant, ousar saber, ousar saber. Tem autonomia, de fato, para estudar, né? E, claro, criar o seu próprio método, encontrar o seu próprio método de estudo, né? O próprio caminho que ele irá seguir, é ele que tem que encontrar. O professor aponta pistas, aponta caminhos a seguir, direções, mas o aluno tem que, o estudante tem que encontrar o seu caminho, né? Tá bom? Então eu estimulo sempre o encontro entre escola e Enem, escola e não é somente no cursinho não. Essa aula eu leciono também na rede básica de ensino. Segundo, quem foi meu estudante vai saber. Primeiro, segundo e terceiro ano, não tem como. Eu sempre vou mencionar a faculdade, até mesmo digo experiências, menciono professores da universidade, porque o aluno tem que se sentir pertencente também à universidade. Porque senão ele vai enxergar a universidade como uma coisa distante, né? Uma coisa distante, sem propósito. Ah, não, isso aí eu não consigo não. Não, tem que se sentir próximo, né? Se sentir próximo, até mesmo levar estudantes, né, que já estão na universidade para falar um pouco sobre qual é a experiência deles em sala de aula, enfim, lá na universidade. Enfim, sempre aproximar, tá bom? A escola básica, a educação básica e a educação superior. Pânico na hora de escrever? Pânico na hora de escrever? Quem tem? Até eu tenho, gente. Até eu do branco. Todos nós, né? Isso, olha, isso não mede o que você sabe. Pode ser por uma noite mal dormida, pode ser por excesso até mesmo de café, pode ser por estresse, pode ser ansiedade, pode ser fome. Tudo isso impacta na hora de escrever. Agora também não vale utilizar a sua mesa de estudo, o seu horário de estudo, para fazer um piquenique e ficar inquieto. Você tem que parar ali 2 horas, no mínimo, para estudar. No mínimo. No mínimo. O ideal mesmo são 6 horas de estudo. 6 horas de estudo. Com intervalos aí, a cada 2 horas, de 5 a 10 minutos. Né? E não vai ficar obcecado no celular, não. É para ver algumas mensagens, mas acabou. Passou 10 minutinhos ali. E tem aplicativos que te policiam com relação a isso, né? Passou 10 minutos, o aplicativo fecha. Então, temos que nos disciplinar. Não tem como, tá? Para nós atingirmos um bom resultado. Bem, ninguém nasce sabendo, por isso que estamos aqui. Então, não adianta ficar se justificando. Ah, não tenho tempo. Ah, meu tablet não chegou, minha internet é ruim. Eita, eu não tenho um caderno apropriado, vou comprar um quando eu chegar. Não, chega. Chega de desculpa. Senta a bunda na cadeira e estuda. Tem que ser assim. Tem que ser radical consigo mesmo. Tem que eliminar distrações, eliminar namoricos, eliminar final de semana. Não, senta, acabou. Quem quer, olha, pergunte aí quem está na universidade como ele ralou para estar lá. Como ele conseguiu alcançar uma boa nota no Enem. Pergunte um estudante de direito, um estudante de humanas. Né? Muitas pessoas desprezam humanas, mas as notas são bem expressivas para entrar. Né? São bem expressivas para entrar. Então, o jogo aí é 630, 650, 700 no geral, para entrar em história, para entrar em geografia. Entende? Então, esses estudantes ralaram também. Mas eles não brincaram, né? Eles não brincaram. Tá? E também, estudantes... Ah, eu quero medicina. Aí, às vezes, o estudante fala, professor, você é muito rígido, muito duro. Não, mas é realidade. Eu trabalho com o que é real. O ideal é importante nós termos utopia, sonhos, ótimo. Mas e o real? Vamos trabalhar. Né? Aí você fala, ah, não, eu sonho em ser médico, né? Mas não estuda, aí quer ser médico. Como vai ser médico? Você não vai conseguir. Se você não estudar, você não consegue. Estou sendo realista com você.
senta e estuda no mínimo 6 horas por dia. Eu disse 2, vamos aumentar para 6 agora. Mínimo 6 horas. 8 horas é excelente. Um trabalhador, 8 horas por dia, não é isso? O estudante é um estudante profissional. Tem que trabalhar, estudar. O seu estudo é um estudante. O seu trabalho é o quê? Estudar. Então, estude 8 horas. Assim como um assalariado. Né? É assim. Tem que estudar, pessoal. E quem trabalha, eu estimulo que estude, que se qualifique, tá bom? Que se qualifique e entre sim na universidade. A universidade, pessoal, é para todos. Pode ser um jargão de propaganda política, mas não é. A universidade, o conhecimento ficou para todos, tá? Ficou para todos. Mas tem gente que só sabe escrever bem no PC ou no celular, né? Ou no celular. Isso é uma praga, né? Isso é uma praga que veio infelizmente para ficar, né? Infelizmente, porque as pessoas se prendem tanto no celular, se prendem tanto que acabam que se habituam a escrever bem, vamos colocar assim, no celular, ter ideias com o celular na mão. Mas não pode ser assim não. Aí eu só tenho ideia quando eu estou digitando para um amigo aqui, surge tanta ideia sobre o tema que eu escrevi, tal, ou eu tentei escrever, mas não pode ser assim. Olha, o que você digita fica no computador ou no celular. Você escreve, aí pronto, aí está eternizado, né, no seu espírito, está eternizado na sua memória. Tá? Então tem que esquematizar, tem que fazer isso. Não adianta. Se você fizer, depois você pode me relatar. Tá? Deixe minhas redes sociais aí, pode relatar. Eu vou seguir todas as dicas e com certeza. E não somente eu, tem tantos professores aí na internet, bons, excelentes. Essas aulas, inclusive, são inspiradas em algum deles, né? Tem a Débora Ladim, né? Tem para dizer uma, né? Que eu destaco como uma boa professora e, se eu não me engano, já formou até em história, né? Então tem os professores do Careca de Saber. Então tem tantos cursinhos aí que de graça, pessoal, gratuitos. Então é só um estudo que não quer, tá? E, claro, nós ficamos, às vezes, presos, amarrados e procrastinamos muito. Então, vamos acabar com esse vício, né, do celular. Os 2 primeiros dias serão difíceis, mas depois você irá, de fato, se desprender. Não nasceu contigo esse aparelho, tá? Bom? E outra coisa, como eu já falei e insisto, impossível praticar se você não desgruda das redes sociais. Desinstale, você não é nem um executivo para estar toda hora no WhatsApp. Tudo bem, se você trabalha e está num grupo da empresa que precisa se informar, ok. Mas se não, por favor, se desprenda, sai do Facebook, congele lá essas redes sociais. Poxa, é o ano que vai decidir a tua vida. Então, não custa nada você fazer isso por você mesmo, tá bom? Por você mesmo. Keep calm e foca na redação. Então, vamos lá. Então quero ver vocês assim, que nessa moça, com certeza ela está hoje formada, né? Essa imagem eu utilizo há alguns anos e eu quero ver assim. Olha, muitas redações, muitos escritos, só se aprende a escrever escrevendo, tá? Só se aprende a escrever escrevendo. Isso é um jargão muito antigo. Só se aprende a ler lendo, só se aprende a escrever escrevendo. Mas não pode se tornar um jingle, né? Vou falar por falar. Não, tem que praticar, né? Senta e escreve uma redação por semana. Duvido. Rapaz, olha, é comprovado. Tenho prova disso. Tenho redações publicadas no blog, né, Filosofia na Veia, que redações de 900 pontos. Estudantes meus que tiraram 920 pontos, 960 pontos, que eu estou compilando, né, algumas redações e com certeza irei mostrar no decorrer das aulas. Então não tem como. Os estudantes fizeram muitas redações. Tinha um caderno só para redação, só para treinar. Tá? Então é isso, tem que ser. E outra coisa, decorar frases, aprender pensamentos, resumos de livros, tá? É importantíssimo. É importantíssimo. E claro, se você puder ler o livro, aí será brilhante. Porque aí nunca mais. Você lê o resumo, se fragmenta com o tempo e esquece. Agora o livro, uma vez lido, como uma cicatriz boa, né? Como um bálsamo aí para o teu espírito, tá? Bem, praticar. Como praticar se escrever errado? Como praticar se escrever errado? Então, errar é humano? Então, veja, o X está aqui
Errar é humano, de fato? E aí? Por favor, não escrevam assim. E agora vamos ver algumas dicas. Algumas dicas com relação à grafia, tá? A ortografia é a escrita correta. Então, muitas vezes as pessoas falam, errou a ortografia. Não, não se erra a ortografia. Né? Se erra a grafia. Ele grafou essa palavra de maneira errada. A ortografia é a escrita correta. Se eu tenho dúvida na hora de escrever, palavras com SS, eu tenho que observar de onde a palavra veio, de onde o substantivo veio, de onde, qual verbo de origem. Então veja, todo verbo, eu disse todo verbo que terminar em dir, tir, mir, ter e der, ter, mir, tir, dir, todo verbo que terminar com essas sílabas, dir, tir, mir, ter e der, essas terminações, a palavra, o substantivo, será grafado com SS. Tá? Agredir, agressão. Permitir, permissão. Imprimir, impressão. Remeter, remissão. Conceder, concessão. Tá? Todo e qualquer palavra. Agressivo. Eita, agressivo. E agora? Ah, não, peraí. Agressivo vem de agredir. Terminou com dir. Então eu tenho que fazer o quê? SS. Então toda palavra, o derivado, né? Palavra derivada que chamamos, toda palavra que for terminada em dir, tir, mir, ter e der, todo verbo terminado com essas sílabas, essas terminações, o substantivo será grafado com SS. Certo? Então, volta a palavra de origem, o verbo, né? Volta a palavra de origem, terminou com dir, tir, mir, ter, der. Dir, tir, mir, ter, der. Repita, grave, anote, pause o vídeo, tá bom? Dir, tir, mir, ter, der. Então, não tem mais erro. Volta essa palavra, volta lá e com certeza você terá a grafia correta. Substantivo SS. Tá? Veja bem, verbos grafados com ND. Verbos grafados com ND. Originam palavras, substantivos, evidentemente, também adjetivos. Olha, S ou SS? S. Toda vez que o verbo volta ao verbo que deu origem à palavra. Toda vez que tivermos ND na palavra, no verbo de origem, veja, nós vamos grafar com S. Duvido. Então vamos lá. Acender, expandir, distender, pretender e suspender. Ascender. Ascendeu socialmente. Né? Ascensão social. Olha aí, ascensão. Né? Ascensor. Expandir. Expansivo. Expansão. Com S. Né? E assim sucessivamente. Distender, distensão, pretender, pretensioso. Outro dia eu vi uma mensagem no WhatsApp aí, essas mensagens que vocês compartilham sem ler, e aí tinha pretensioso com C. Quando foi com C, volta ao verbo de origem, é pretender, grifa-se com S. Suspender, suspensão, suspensório. Então, escrito com ND, grifa-se com S. Como eu disse, o WhatsApp é uma praga. Então não cometa esses erros. Olha, gente, um hábito ruim é chamado de quê? De vício.
você tem um vício, um péssimo vício, algumas pessoas têm, né? Então, com certeza coloca junto, não é. O agente só se for de polícia, né? Só se for agente de edemia, agente sanitário, enfim. Encontrarão é pretérito, né? Encontraram é futuro do presente. Nada a ver. Aí bota o a ver no sentido de existir. Nada a ver é separado, né? E o a ver, o verbo, né? Bem, de repente, aí coloca junto também, de repente é separado, né? Quiz só se for de questões. Quis, pretérito perfeito do verbo querer. Por isso é separado, pessoal. E outra coisa, tem contudo, a pessoa coloca contudo como se fosse conclusão também. Não, contudo é conjunção adversativa, tá? É para indicar oposição. Por quê? Aí tem uma confusão com o porquê. Podemos até gravar outros vídeos, né, com porquê, sobre o porquê, tá bom? Então vamos lá. Próximo, tipos textuais. Nós aprendemos no ensino médio, né, que existem estes tipos textuais: descrição, narração e dissertação. O nosso tipo textual é a dissertação, tá bom? E existem vários gêneros textuais, evidentemente, né? Existe o gênero, até o WhatsApp é um tipo de gênero, né? Podemos dizer. Né? Temos o artigo de opinião, temos o estudo de caso, tem a reportagem, tem a injunção também, que é a bula do remédio, o manual de instrução, enfim, tá? Então, os tipos, três grandes tipos são esses, mas não vamos nos ater à dissertação, tá? O que não fazer uma redação? Muitos estudantes, eu insisto nisso, mas às vezes eles continuam, mesmo na primeira aula, eles continuam insistindo porque é difícil você largar um hábito que você está acostumado a vida toda a escrever. É difícil, tá? E é difícil, é um prédio alto, né? Vamos ver já já isso, tá bom? Então não faça isso. O vício de linguagem, saia desse corpo. Tá possuído, em nome de Jesus, liberte esse corpo deste vício de linguagem, desse pleonasmo, desse gerundismo, ou até mesmo do paraquedismo, esses ismos que você utiliza, do eco, ando, endo. Então para com isso, evita, saia, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né? Para descontrair é importante interagirmos, tá certo, Bruna? Tá bom? Vamos pegar aqui alguns nomes, tá bom? Então aqui é a Cecília, o Gleder, Dailane, Emily, tá? O Ian, a Kemily, Kiara, são os nossos estudantes. Isaura também, Lizarda, muito bem, Lizarda, participando. Então, no decorrer eu vou falar os nomes de alguns outros, tá? Não fique com ciúme se você não apareceu agora. Então vamos lá. Então sai desse corpo, vícios de linguagem, chega. Quais são esses vícios? E não são poucos, viu? Os vícios de linguagem não são poucos. Ó, primeiro, esnobar. Vai parecer que você quer esnobar e aí você não pode escrever para você tem que escrever para os outros. Aí você quer mostrar que sabe palavras novas. Aí você despenca lá uma palavra diferente, cai de paraquedas. Por exemplo, essa é uma frase muito ventilada nas redes sociais, um traço bem peculiar do paraquedismo. Aí você coloca lá uma palavra esdrúxulo, ou até mesmo incongruente. Aí você veio falando um texto tão raso, tão tímido, e aí você solta uma palavra para demonstrar que sabe. Então, se é para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga, e o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência, que o vulgo denomina nada. Entende? Entendeu alguma coisa? Para que escrever de maneira tão barroca? De maneira tão antiga? Né? Então não precisa. Olha,
Tem sempre esse ditado, né? E às vezes o ditado popular nos auxilia. Outros não, outros são preconceituosos, são infames. Mas esse ditado pode nos auxiliar, né? O ótimo é inimigo do bom. O ótimo é inimigo do bom. Então fazer uma boa redação, tentar aprimorar demais, aperfeiçoar demais, calma aí, vai com cuidado, tá? Porque você pode estar caindo aí nesse vício e nesse erro que é complicar em excesso e a sua nota não ser o esperado, tá? Não está testando vocabulário o Enem, né? Não, é evidente que você não pode repetir, né, as palavras, mas não é somente isso. Não é só um concurso só letrando, quem sabe mais palavras, tá? Com a sua capacidade, principalmente sua capacidade crítica. E é evidente, se você tem uma boa capacidade crítica de argumentação, óbvio que você não irá o quê? Repetir palavras. Segundo, palavrão. Nunca, nunca, né? E nunca xingar o governo, tá? Os slides vocês podem pausar, vocês podem ler. Fique à vontade, é bom que reforce o conteúdo. Criticar a universidade, as autoridades, as instituições. Posso criticar? De forma alguma. Posso criticar o católico, não posso criticar a igreja evangélica, não posso criticar o budismo, não posso criticar o islamismo. Ah, todos são terroristas. Não, calma aí, não generalize. Uma coisa importante também é não generalizar. Coloca todo mundo numa coxa de retalho. Outro dia eu vi uma redação, todos, começava assim. Calma aí, todos? Como assim todos? Não, generalizar sempre é um erro tremendo. Não generalize, tá bom? Certo? Então vamos lá. Quarto, ser negativista. Ser negativista. Tá? Ser negativista. Como assim, professor? Ah, poxa vida, a nossa Constituição foi tão bela, tão bonita, né? E pós-ditadura militar, após um período de chumbo do Brasil, das trevas de fato, onde o obscurantismo reinou, e aí você vai criticá-la? Não, né? Você vai defender a pena de morte? Acho que não. Então, pause o slide e leia. Tem que fazer isso. Exercício também de leitura, tá bom? Então, tem sempre que demonstrar uma imagem de esperança, de utopia. Mas uma utopia alcançável também, né? Uma esperança que você pode alcançar se houver prática e se tiver empenho dos agentes transformadores que vamos aprender e vamos estudar nas próximas aulas. Quinto, evitar definições óbvias. A educação é. Outro dia, eu vi também outra redação. O Brasil é um país. Sério? Pensava que fosse uma ilha. Tá bom? Muitos estudantes começam, às vezes, a redação assim. Atualmente, o Brasil é um país. Tá. Tudo bem, ele foi colônia um dia, né? Foi colônia, tudo bem. Mas, atualmente, você está escrevendo quando, né? Hoje. Você só pode se referir a ontem, você só pode se referir a hoje, quando você citou um dado passado. Se você citou um dado histórico. Na década de 80, ou então com o advento da Constituição Federal de 1988, ou então com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948, entende? Aí você, no segundo parágrafo, contemporaneamente, ou até mesmo no mesmo parágrafo, você pode colocar, né, sobre outras analogias que, claro, combinam com a atualidade, tá bom? Mas evite colocar atualidade, é uma palavra pobre, tá? Não coloque não, tá? Então, contemporaneamente, pode ser. Bem, você percebe que aqui tem erro, né? Óbvio. Então, não dá nem para comentar esse slide. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Tem professores que indicam, não critico, e eu também já utilizei isso. Mas com o tempo eu percebo que não é tão interessante colocar um traço em cima da palavra. Se você colocar um traço, tudo bem. Mas você está ressaltando o seu erro. Você errou a palavra, por exemplo, excesso. Errou. Eita, eu errei. E agora, eu vou colocar um traço? Cuidado para não ficar insistindo nesse traço, que gera uma rasura. Ou então ficar sublinhando excessivamente a palavra. Eita, eu errei. Aí bota o S imprensado ali. Não. Bota uma vírgula na frente, coloca a palavra correta na frente, tá? Na frente da vírgula, é claro, tá bom? Errou a palavra excesso, vírgula. Errei, não vou ficar insistindo. Errei, ok, segue o barco, vírgula, coloca a escrita correta na frente, tá? Tá bom? Porque de repente,
tua redação está tão bacana, tão boa, que esse erro não é visto, né? Até mesmo não é que irá ser desprezado, não, mas não é tão ressaltado assim, né? Quando você grifa excessivamente a palavra, ou até mesmo tenta ali manipular a letra, botar um Szinho imprensado, ou um T, ou um traço, e aí acaba rasurando. Quando o corretor pega a tua redação, a primeira coisa que ele vai olhar é a tua rasura. Primeira coisa que ele olha. Errou? Coloca uma vírgula na frente, não mexa no erro, coloca a palavra correta, a escrita correta da palavra na frente, tá bom? Sétima regra, estrangeirismo. Não evite colocar, né, palavras, a não ser que seja um filme, mas se for um filme e não tiver ainda tradução em português, coloque a sua tradução entre parênteses, né? Tá bom? Ou for um ditado, for um tema político, você utilizar algum ditado em inglês, né, a boa vida americana, né, o estilo de vida americano, se você coloque entre parênteses. Mas é bom evitar, tá bom? É bom evitar. Porque às vezes, como eu falei, nós não temos certeza da escrita e acabamos que podemos errar. Queremos sofisticar demais a redação e erramos, né? Bem, o eco é uma rima que eu evito muito, né? E tenho batido nessa tecla com os estudantes. Vicente já sente dores de dente tão frequentemente como antigamente, quando estava no Oriente. Veja, ente, 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 ente. Então o eco na prosa. No poema é bacana, é ótimo, né? A sonoridade fica perfeita. Agora, no repente também, agora na prosa, ela fica feio, fica ridículo, porque aí é como se estivesse recitando um poema de fato. Tá? Então evite. Isso geralmente é o gerúndio e o particípio. Tá? Gírias não precisa nem falar. E é seja, não é seja, tá? Esteja, não é esteja. Tá bom? Então, muito cuidado com a escrita de gírias. Por favor, por tudo que é mais sagrado, evita isso. Nem para, muitas das vezes, misericórdia. Olha, gente, muitas das vezes não utiliza não, por favor. Ô, gente, lembra de mim quando pensar em utilizar. Ave Maria. Ô, minha gente. Tá? E é evidente, não vai colocar na conclusão, conclui-se que, contudo, o que foi exposto antes, é claro que eu já sei o que foi exposto antes. Entende como é a metodologia além do óbvio? É óbvio que eu não devo colocar isso, então por que eu vou insistir? Para ver se ele vai corrigir mesmo? Não, não é um teste não, gente. Não é uma aula não. É a prova que vai decidir se você vai entrar ou não na faculdade. Tá? Então, por favor, jovem, não faça isso. Tá bom? Não faça isso. Tá bom? Vamos. Décima regra, não abrevie palavras. Isso é um vício do internetês. Né? Você é VC, né? Também é TB, TBM ou TBT, sei lá, né? Enfim, não evita. E no dia a dia evite digitar abreviado, porque isso leva para a prática, na hora da redação, na hora da escrita. Bem, evite repetir palavras. Não escreva demais, né? E não se desculpe, né? Não se desculpe aumentando, dizendo que não deu tempo, né? Escrever, que não deu tempo. Não encha linguiça também, fugir do tema, escrever, né, baboseira, né, que não tem nada a ver com o tema. Muitas pessoas escreveram isso na redação agora, no 2019. Foi acesso ao cinema. Você poderia conjugar um tema um tanto amplo, apesar de frisar o cinema, num país que despreza a arte, mas tudo bem. O cinema é um estilo de arte, julgado a sétima arte, né? Que ele expressa esse tema, o acesso. Acesso não somente ao cinema em si, a um ponto que eu vou frequentar, que eu irei, e ter barateamento de ingressos, bons filmes, como também acesso no sentido de acessibilidade. De ter lá a tradução para os surdos, de ter
um elevador. Na minha cidade, por exemplo, o elevador não funciona da Casa de Cultura. Não funciona. O cadeirante tem que passar pelo constrangimento, para ele é um constrangimento de pedir auxílio a alguém e colocar, enfim. É certa humilhação para ele, né? É constrangedor. Podendo ele ir de elevador. Ele mesmo apertar o botão ou a pessoa auxiliar lá, que comanda lá o elevador, proporcionar o encaminhamento para a sala de cinema. Entende? Então, poderia conversar sobre essas questões na prova, tá bom? Dentre outras, é claro. Quem gosta muito de filosofia se mandou muito bem. Mandou muito bem nessa prova, porque tem uma escola que critica e, ao mesmo tempo, pensadores que estimulam o cinema, né? O cinema. Como uma cultura mesmo, né? Como uma cultura. Ótimo, tá? Um bom tema, não foi ruim não. Então, quem é amante da sétima arte, quem gosta da Marvel, né? Enfim, do cinema e não somente o hollywoodiano, mas o estrangeiro, o brasileiro, o espanhol, pode ter citado boas referências fílmicas, tá? Não se desculpe, aí a pessoa erra, gostaria. Ó, quem está gostando aí? Eu gostaria, né? Ele gostaria. Então, primeira pessoa, não dá. De me desculpar, olha aí, me. Então, já vi redação, acredite, já vi redação nesse estilo. Então, não se desculpe dizendo que não deu tempo escrever. Né? A pessoa do outro lado não está preocupada se você deu tempo ou não. Ele quer um texto que corresponda ao estilo Enem e atenda às competências, as 5 competências do Enem. Cada uma, como vocês sabem, vale 200 pontos. Cacófato, né? E aí tem uma frase: mãe, queria agradecer por você ter metido. Opa, ter metido? Veja como soa mal. É uma cacofonia, né? Porcada, viela, bocadela, vou mijar. Vou mijar? Ele marca gol. Tá vendo? Tá vendo como dá um sentido obsceno a palavra? Um duplo sentido? Então evita isso. No dia a dia também. Transforme a sua fala e a sua escrita diária em um estilo mais formal de escrever para você levar isso para a redação também, tá? Evidentemente que você não vai chegar para sua mãe e falar palavras pomposas e tudo mais, né? Não. Estou falando no sentido de WhatsApp, no dia a dia com os colegas. Tente formalizar mais seu discurso, né? Tente formalizar mais seu discurso para que na hora da redação você também consiga fluir, né? Cadenciar melhor suas ideias. Porque o vício leva sim para a redação. Pensamento novo, período novo. Não escreva uma ata, coloque parágrafos, são 4 parágrafos. Posso colocar 5? Bem, eu não indicaria 5 parágrafos, são 4 parágrafos. E aí eu vou repetir o que todo professor de redação fala: introdução, 2 parágrafos para desenvolvimento e 1 para conclusão. É o suficiente. São 30 linhas, aproveite-as de maneira muito saudável, tá? Não vai escrever no que diz respeito a outra perspectiva, ou puxar muito lá na história. São somente 30 linhas. Mas isso são assuntos que nós vamos falar em outras aulas, tá bom? Aqui vamos cuidar mais da parte estrutural e da estética. Gerundismo você também tem que evitar. Evita. O gerúndio é o ando, endo, indo na redação. Quem costuma falar assim é a atendente telemarketing, né? Chegando a hora, tendo chegado, eu estarei, sempre utilizo o verbo auxiliar, estarei indicando, estarei fazendo, estarei proporcionando. Para que esses 2 verbos, né? Propõe, proponho, propõe-se, é necessário frisar, ressalta-se, ou estarei ressaltando, ando, tá? Entende? Então isso evita, que não faz bem ao seu texto. Podemos resumir todas essas regras, que não são poucas,
e eu fiz questão de elencá-las, porque muitos estudantes esquecem. Caso você já saiba dessas regras, ótimo, parabéns. Então podemos resumir essas regras em uma: pensar além do óbvio. Não pode se tornar um mero jargão. Tem que levar para a vida, para o dia a dia. Temos que pensar além do óbvio. Isso aí para pesquisar, para ver mensagem no WhatsApp e não compartilhar, porque pode ser Face. Sempre colocar um ponto de interrogação, tá? Sempre colocar um ponto de interrogação e peraí, será que é verdade? Vamos pesquisar. E aí pesquisar, e aí com certeza você chegará à verdade, você chegará ao conhecimento de maneira mais crível, né? Terá mais credibilidade. Veja essa charge. Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Ô Panaca, daqui a pouco você vai dizer que mãe existe. São menores abandonados, como você pode perceber, isso é óbvio. Mas o que quer dizer a charge? Pense um pouco. Escreva nos comentários, caso você pause o vídeo e escreva o que você entendeu na charge. Coloque charge sobre menores abandonados e teça um comentário. Já vai exercitando a sua capacidade argumentativa também. Bem, a metodologia além do óbvio, ela se divide em 3 chaves. Somente 3 chaves. Pesquisa e leitura crítico-reflexivas. Não é ler por ler. Você irá ler com atenção, com sagacidade. E não é só ler, parar no computador, eu vou ler um artigo. E você tem que pesquisar de maneira séria. Nós vamos aprender a pesquisar. Porque às vezes vocês pesquisam, mas pesquisam em blogs que não tem tanta credibilidade. Vamos aprender a pesquisar e ler artigos científicos também. O estudante de ensino médio tem que se habituar a ler artigos científicos, a ler, ter uma leitura mais, vamos dizer assim, crítica e de maneira mais acurada, de maneira mais, sabe, ter mais expertise na hora de pesquisar e de ler também. Tá? E claro, associado à escrita. Não pode somente ler, você tem que anotar o que é mais importante para a sua redação. E, partindo disso, são interligados essas chaves. Essas chaves são interligadas, então temos aí a estruturação. Né? Temos a estruturação. A partir dessa pesquisa, dessa redação, você vai estruturar o seu texto. Logo em seguida, você vai perceber, e vamos dar modelo sim de estruturação. Nos próximos vídeos você terá. Então, veja, terá o que é a elaboração do texto. Então, são interligados. Primeiro você pesquisa, você lê, você pesquisa, você lê com crítica, e em seguida, você não é somente copiar do que está lá, que está no texto. Não, porque senão será cópia, será plágio, tá certo? Você fará o quê? Você criará um argumento baseado no que você leu. E aí você criará o seu texto. Porque você já terá uma estrutura. Tá? Então, o que tem no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro, no quarto, o que eu vou utilizar? Você já vai criar. Tá? Então, não tem erro. Se você fizer isso, você vai se habituar e ótimo. Fugir do tema. Isso aí eu fiz essa redação, se não me engano foi em 2009. Não, minto. Foi em 2009? Não sei que ano foi. Depois eu posso, ou até mesmo vocês podem comentar aí embaixo, né, nos comentários, tá bom? Então, rede social, né? E aí o estudante vai e fala sobre rede social. Aí, lá em casa é desse jeito a rede social, né? Uma rede, todo mundo compartilha o mesmo espaço. Veja só que imagem forte, né? A criança está sorrindo, lembrando. Temos que analisar até isso, né? A fisionomia da charge da criança. Parece ser alegre, assistindo televisão, mas o que está saindo da televisão? Eita, um extraterrestre, será mesmo? Comenta aí embaixo aí. Deixe seu comentário sobre essa charge. O que quer dizer essa charge? Tá? A importância do léxico. Tá? A importância do léxico. Professor, o que quer dizer isso? Olha, você vai criar um vocabulário pessoal. Você vai criar um vocabulário pessoal. O léxico. O seu léxico. Tá? Entende? Ou seja, toda palavra estranha que você encontrar, você vai anotar. E em seguida procurar o significado. Tá bom? Então não adianta, vou pular essa palavra, vou entender o sentido. Dá para entender o sentido ali no contexto? Dá. Mas tenta copiar o significado, a palavra e o significado, num caderno à parte.
e aí construir o seu próprio vocabulário. Olha, isso ajuda de uma maneira formidável. Formidável. Um estudante outro dia me relatou: professor, estou concluindo o curso de Direito e queria agradecer pelo léxico. Olha, que mão na roda. Cheguei aqui na faculdade e não tive dificuldade nenhuma com os textos que os professores passaram, e agradeço demais essa metodologia. É uma metodologia simples que faz uma grande diferença, né? Porque você irá se deparar, quanto mais você estudar, você vai aperfeiçoando seu vocabulário, quanto mais você vai ler. E os textos vão ficando mais difíceis na faculdade, né? E até mesmo aqui estudando redação, você vai ter a necessidade de querer algo a mais. Texto de um teor mais complexo, né? Para você realmente se desafiar, tá bom? Qual o sentido do léxico? Qual o sentido do léxico? Eu pergunto a vocês. Não é ficar citando palavras na redação, mas sim ter uma ampla visão do que, por exemplo, se aparecer uma palavra no Enem. Geralmente pode aparecer a seguinte questão. Imagine comigo, você está na prova e aparece a seguinte questão: qual palavra pode ser substituída por fomentar? Você saberia responder agora? E aí no texto, em determinada linha do texto aparece a palavra fomentar. Aí a questão diz: qual das palavras a seguir pode ser substituída sem alterar o sentido da palavra fomentar? Ou até mesmo da palavra corriqueiro. Você saberia o significado? Marasmo. Saberia o significado? Imbricar. Saberia o significado? E substituir para que não mude o sentido da palavra? Não mude o sentido da frase também, que caso mude, altere, né? Alterará todo o contexto ali da frase. E aí? Então, fica a dica para vocês, tá? E aí eu sugiro algumas palavras, tá bom? E aí o que eu sugiro também? Que você elabore um período com cada palavra. Elabore um período com cada palavra para você fixar, né? Fixar. Então, trivial, ósculo, corroborar, retificar, ratificar, emanar, coeso, coerente, congruente, coadunal, próprio, sanar. Então, essas palavras podem ser utilizadas na redação? Bem, algumas não, né? Mas isso serve para ampliar o seu vocabulário, né? De repente, em um texto, a pergunta irá consistir justamente nessa palavra, ou em uma dessas palavras, ou em outras palavras que você com certeza irá escrever. Bem, outras palavras, outros léxicos, pode parecer esquisito, mas com o passar do tempo, com as leituras, você com certeza irá aproveitar muito dessa metodologia, tá? Para que eu vou precisar disso? Eu não utilizo no dia a dia, mas nos textos é diferente, né? Os textos são diferentes da forma como nós falamos, tá? Mais um léxico, mais uma pesquisa lexical. Faça esse exercício, né? Faça esse exercício e separe um caderno, copie essas palavras, crie um período para cada palavra, tá bom? Para você fixar. Você vai ver, quando você surgir uma palavra, você vai entender de cara o seu significado e até mesmo o contexto, o texto que ela está inserida. Quais foram os temas anteriores? Bem, antes de apresentar os temas, como escolhem o tema? Geralmente é de ordem social, científica, cultural, política. O tema passado foi de ordem social e cultural, o acesso à cultura, o acesso ao cinema, entende? Em anos passados foi a Lei Maria da Penha, né, sobre a violência contra a mulher. É um tema mais voltado à área social e à política também. Tá? Combate ao álcool, né, com relação à lei seca, já teve esse tema. Enfim, então são essas 4
categorias, né, com essas 4 dimensões: a dimensão social, científica, cultural e política. Por exemplo, uma dimensão científica poderia ser o charlatanismo, né, que muitas pessoas estimulam tratamentos homeopáticos para doenças incuráveis, como câncer, como diabetes, como... Tem controle, tá? Mas são incuráveis. São incuráveis, tá? E a AIDS, por exemplo. Pessoas que negam o tratamento confiando nesses manipulados, né, no tratamento que é cientificamente comprovado, e acabam se deixando seduzir, né, se ludibriando, vamos colocar assim, devido a essa idiotice que apresenta na mídia, que tratamentos homeopáticos curam. Não cura. Pílula de trigo não cura nada, certo? Então, apresenta isso no imaginário, no imaginário cultural. Não vamos cair nessas armadilhas, não. Trocar o certo pelo duvidoso. Por quê? Que eu vou testar, minha saúde está em jogo. Sabe? Então isso pode ser um dos temas, tendo em vista o clima de caos que nós vivemos com essa pandemia. Tá? Bem, então vamos lá. Relembrando, 2015 foi a persistência da violência contra a mulher, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. 2017, o desafio para a formação educacional de surdos no Brasil. Em 2018, foi sobre... Não me recordo. 2019, cinema, tá bom? 2018, eita, fugiu. Tá bom, em 2019 foi sobre o acesso ao cinema. Mas eu vou dispor nos slides, tá bom? Bem, vocês observaram que não podemos construir nada sem o auxílio da reflexão? Não existe nada sem o auxílio do questionamento, da dúvida. Olha essa charge aqui. Olha essa charge. Olha como é agressivo que essa professora está fazendo nas crianças, né? Parece aquele clipe do Pink Floyd, né? Onde as criancinhas estão lá e depois no final eles se revoltam e tudo mais. A incapacidade de pensar, né? O balãozinho sempre enxuga a capacidade de pensar e a professora está moldando, nivelando ao seu prisma de conhecimento. Ela pensa assim e quer que as crianças também pensem assim. Então, mais de maneira formal, como é que se daria isso em comentários? Olha o que Paulo Freire vai falar. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Um dia essa professora, ela foi estudante. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Eis o pensamento de Paulo Freire. E olha aí, a professora modelando as crianças, né? Então, um dia ela foi estudante, um dia ela se sentiu, pode ter se sentido oprimida, né? Então, ela está fazendo com que as crianças, a mente das crianças, seja a extensão da mente dela, onde elas podem somente... Cada passo é calculado, né? Cada ação, cada fala é calculada, tá? Técnicas e estratégias para surgir ideias. A primeira técnica é jogar as ideias no papel de maneira desordenada. Caso você não consiga, né? Primeiramente é isso. Mas eu indico aquelas 3 chaves, né? Primeira, pesquisar, a leitura e a pesquisa, né? Crítico e reflexivo. Depois, concomitante, ou seja, de maneira simultânea, você vai escrevendo, você vai indagando ali, questionando. E em seguida você estrutura, você redige o seu texto. Tá? Então, muitas vezes os estudantes têm dificuldade porque falta uma linha de raciocínio. Daí a importância da estrutura. Não relacionar uma ideia com a outra. Isso é falta de coesão, né? Coerência e coesão. Muitas pessoas confundem. Coerência é você falar e de fato esse acontecimento você presenciou ou de fato ele aconteceu. Por exemplo, nevou no Piauí. Ah, então tá feia a coisa, viu? Nevar no Piauí
aí o apocalipse está chegando, realmente está acabado, né? Pode começar a cavar a cova. Porque não tem como chover, nevar aqui. Nossa, realmente o planeta tá... Nossa. Bem, não tem a mínima coerência com isso, né? Não tem a mínima coerência com a realidade, tá? Mulher frágil, não tem coerência também com a realidade. Não tem coerência. Isso aí é um mito, é uma ideia torta, uma bobagem que criaram, tá? Então a coerência sempre é você falar e esse fato de fato é ótimo, né? Esse acontecimento você presenciou. Coesão é você não, você relacionar as ideias, ter essa harmonia entre os argumentos e as palavras que você irá utilizar. Não provar absolutamente nada. Você fala, olha, muito, muito interessante isso. Você escreve um texto, uma letra razoável, letra legível, tá? E lembrando que não precisa ser aquela letra redonda. Se você tiver, ótimo, parabéns. Se não, pode escrever com letra de forma? Pode, não tem problema. Agora, tem pessoas que escrevem. Tem pessoas que escrevem e acham que estão abafando, né? Por quê? Porque escreve com indignação. Ah, indignado, aquela coisa indignada. Mas não prova nada. Não adianta você falar, botar a culpa no governo, falar aquele discurso, sabe, que vai fazer, existe problema, esses problemas devem ser combatidos, mas não aponta os problemas, não aponta soluções. É somente um discurso vazio, de indignação. É linda a indignação, temos que ter, claro, né? Então, a vida fica estática, né, acomodada. Mas não é somente isso, temos que comprovar o que nós falamos, né? Se eu digo que o índice de violência no estado do Piauí aumentou em 2018 em comparação a 2019, ou em 2019 em comparação a 2018, eu tenho que comprovar. Eu vou lá no Atlas da Violência e comprovo. Ou a nível Brasil, eu tenho que ir lá a nível Brasil. Se eu falo da Constituição, eu tenho que falar onde fala sobre vida. Artigo 5º, então eu tenho que ir lá no artigo 5º. Onde fala sobre direitos individuais? Onde fala sobre os direitos coletivos? Eu tenho que ir lá no artigo 5º, 6º. Então eu tenho que, não é só falar indignado, eu tenho que utilizar com propriedade os argumentos de autoridade, o nome disso, né? São argumentos de autoridade, tá bom? Bem, como colocar essas ideias no papel de maneira solta? Solta, Não. Tem uma certa lógica, evidente. Mas você irá fazer do seu estilo, não precisa seguir o meu, não, tá? Faça como você preferir, a forma mais, vamos dizer assim, pontual, a forma, sei lá, você não considera essa forma uma forma cadenciada, você pode fazer do seu estilo, não tem problema. Como eu falei no início, descubra também o seu caminho, né? Nada aqui é fixo, nada aqui é cristalizado, tá? A não ser a estrutura redacional, que aí você tem que seguir, não tem como. Por exemplo, eu não gostaria de seguir a formalidade do texto. Não, então você vai dançar, porque o texto, de fato, tem que ser dissertativo. E não pode utilizar a primeira pessoa. Então isso aí você não pode fugir disso. É um dogma mesmo, né? Você tem que seguir, tá bom? Olha, veja. Primeira coisa, você vai colocar o tema no centro. Posso fazer isso no computador? Não, faça uma folha de papel. Do seu lado, você vai pesquisar e vai colocar isso. Tem que ser bem organizado. Não, pode ser de maneira desordenada, não tem problema. Depois você estrutura melhor, não tem problema, tá? Mas na hora no dia a dia, né, na correria, você pode fazer ali, né, de maneira, surgiu uma ideia, eu paro o que eu estiver fazendo, anoto ali, para depois você ordenar, tá bom? Mas sempre tem que ter isso em mente. Pesquisa e leitura associado à estrutura e depois a elaboração do texto. Você coloca, por exemplo, Aide, o vilão continua solta. Coloca o título, o tema no final, e você vai apontando os problemas,
Você vai apontando as alusões que você pode utilizar. Tem um filme muito interessante, Filadélfia. Tem um filme também, né, não é Carandiru que eu quero falar. Eu vou... Kids, tem um filme, se eu não me engano é esse, Kids. Eu vou colocar na descrição alguns links para vocês acessarem esses filmes, essas referências que eu estou citando. E tem as soluções. Quais são as causas disso? Quais são as soluções? Você vai colocando, vai pontuando. Cada uma dessa aqui é um parágrafo, né? Pode ser um parágrafo. Entende? Então, dessa forma, você não terá dificuldade na hora de escrever a sua redação. Tá? As alusões, eu vou utilizar quantas alusões? Dúvida, eu vou utilizar 5? Não, 3 no mínimo. Né? Tá? No mínimo. E no máximo, eu costumo colocar 3, né? 4 já soa muito, né? Tá bom? Então, 2 ali, 3 é o suficiente, tá? É o suficiente, tá bom? Então, vamos lá. Então, como conseguir essas alusões que eu acabei de falar, né? Falei no mínimo 3, foi um equívoco. Então, no máximo 3 alusões, né? No máximo 3. Se você colocar 4 alusões, 5 alusões, o texto vai ficar repleto de alusões e o você, onde é que está? Você mostra que está, eita, eu sei muita coisa, eu sei muitas citações, e aí? E aí? Cadê a crítica? Cadê você? E evidentemente que você tem que pesquisar essas citações, para quem for fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, em dados históricos, né? Em dados históricos, tá bom? Na filosofia, na literatura, tá bom? E, claro, se você for fazer um concurso, você pega a parte específica, tem que estudar bem a parte específica, ler a parte específica, escrever, pontuar, destacar o que for mais importante, as leis, os artigos que for mais importante para você citar. No concurso eu posso citar dados históricos, depende da linha que ele exigir. Por exemplo, se for uma dissertação, sim, pode citar dados históricos, você pode começar inclusive com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou com a Lei Maria da Penha, que foi em 2006, entende? Pode sim utilizar dados históricos, não tem problema, tá bom? Não tem problema. Agora, literatura não é interessante utilizar nesses outros concursos que eu falei, porque não julgo pertinente para a prova, não faz parte, né, da seara de conteúdo abordado no edital. Enfim, já o Enem é diferente, vai avaliar o ensino médio e a sua capacidade de argumentação e principalmente o seu repertório. O repertório aí vale para ambos, né? Tanto para quem vai fazer o Enem quanto para quem vai fazer o concurso. Bem, a argumentação legítima deve ser coerente, ou seja, não pode violar os princípios lógicos da razão, nem usar argumentos falaciosos e muito menos ofender os direitos humanos. As pessoas têm essa mania, essa grotesca, não sei de onde tirou isso, que está no imaginário que direitos humanos servem para defender bandido. Que imbecilidade. Olha, não reproduza isso, né? Não reproduza. As pessoas que falam isso, e eu já escutei, inclusive, autoridades falando isso, que, poxa, defender bandido? Se direitos humanos, a discussão veio desde o século XVI, o jogo veio desde o século XVI, com o Montaigne, quando ele fala, ele questiona sobre quem é bárbaro. Quem é bárbaro? Ele relativiza as ações humanas. Começa desde aí as discussões. Hugo Grotius falava sobre, o Grotius falava sobre direito internacional, entende? Então, isso tudo vamos ver, um pouco de cada, nestas aulas que a gente irá abordar, irá discutir com vocês, tá? Então não fique reproduzindo esses pensamentos. Direitos humanos é para bandido, direitos humanos é para isso. Não, direitos humanos é para humano, é para mulher, para o homem, para a criança. Toda pessoa que precisar. E claro, os nossos seres humaninhos, né? Os nossos pets, os nossos bichinhos de estimação, que faz nossa alegria, também são seres humaninhos, né?
Tá bom? Claro, evidentemente que eu estou fazendo essa analogia para nós respeitarmos o outro, né? Acima de tudo é isso, respeitarmos o outro, tá bom? Então, eu fico um pouco indignado com com esses pronunciamentos que as pessoas ventilam sem muita propriedade, né? Então, não podemos falar, tá bom, pessoal? E aí falam para vocês jovens, falam para vocês, e aí acaba que vocês não têm tanta maturidade assim, acaba reproduzindo, né? Entende? Acaba reproduzindo. E não se pode reproduzir isso. Temos que acabar com as reproduções preconceituosas que aniquilam, que não agregam ao ser humano, tá? O que fazer em uma dissertação? Isso, uma redação linda. Linda. O volante, o lobo do homem. Pausa o vídeo, leia essa redação. Leia essa redação. É uma redação excelente, excelente, tá bom? Muito boa. É o modelo que eu deixo para vocês hoje. Está disponível na internet? É só colocar o volante, o lobo do homem. Professor, coloca o link. Não custa nada você ir lá no Google e também buscar, tá bom? Temos que aprender a pesquisar. Temos que aprender a pesquisar. O ideal da aula também é isso, aprender a pesquisar. Encontrar tudo na mão, aí não tem o estímulo de pesquisar. Ter tanta facilidade, tem a muleta, eu vou encontrar aqui pronto, eu não vou ter essa audácia de caminhar com minhas próprias pernas, tá bom? Certo? Então vamos lá. Nunca faça isso. A redação aqui está completamente fora do padrão. Nunca faça isso. E veja que é da FUVEST. Tá? Então está totalmente errada essa forma de escrever. Muitas rasuras. Veja, a primeira coisa que você olha são as rasuras. Diferentemente da anterior, que está uma redação muito, muito perfeita. Né? E excelente, se eu fosse você, eu parava para ler essa redação. É excelente como ele escreve, como ele vai utilizar o pensamento de um dos contratualistas, né? Thomas Hobbes. Tá? Novamente, eu insisto nestas dicas. Tá? Nós estamos concluindo nossa aula nestas dicas. Eu insisto. Responder questões. Caso eu erre ou tenha dúvida, eu retomo a teoria, vejo, reviso e aí eu continuo. 20 a 30 questões durante o dia é suficiente. Outra coisa, pesquisar todo dia, ler, criticar, associado em colaboração com a escrita. Sempre a escrita tem que vir associada à leitura e a leitura à escrita. Não se pode dissociar as duas não, tá? Lembre-se que reta final tá bem aí o Enem, tá? Em novembro, mas vamos sempre ter esse espírito, né? De sempre caminhar à frente e começar hoje, nada de enrolação, tá? Você é capaz, tem que ler. Pessoal, faz uma boa redação quem tem um bom repertório. Você conhece quem tem uma boa leitura. O vocabulário não repete palavras. A pessoa vai, sabe, tem sempre esse espírito crítico de citar livros, citar até mesmo um resumo do livro em uma linha, 2 linhas. Então, é excelente a leitura. Você tem que ler para escrever. Ler eu julgo que é 50%. 50% é leitura. Tá? Ou 50% é a sua criatividade, a sua capacidade de criar, né? A sua criação. Como você vai contextualizar o conteúdo que você leu, o livro que você leu, para o tema abordado. Bem, eu sempre homenageei essa professora, a professora Rosa Guimarães. A leitura é o fator indispensável para a elaboração de uma dissertação. Veja, foi proposital, eu coloquei elaboração, dissertação. O nome disso qual é? Qual é o nome disso? Sabem qual é o nome? Deixa nos comentários. A leitura é o fator indispensável para a elaboração de uma dissertação. Qual o nome disso? Tem lá nos erros que não podemos cometer, tá? Evidentemente. É além do óbvio, viu? Temos que ir sempre além do óbvio.
Tá bom? Eu sempre costumo homenagear essa professora, que foi uma professora que me auxiliou muito na faculdade e ela me inspira. É uma professora Rosa Guimarães, e essa frase eu levo para a vida. Ler é mais importante que estudar. Ler é mais importante que estudar. Não podemos robotizar a leitura, né? Tornar a leitura mecânica. É nesse sentido. Né? O estudar é algo repetitivo. E ela sempre dizia, olha, eu quero que vocês, falando para a turma, sempre estimulem a leitura, mas não somente, mas que tornem o ato de estudar também um ato de ler, um ato prazeroso. Né? É nesse sentido, que estudar tem que se tornar um ato prazeroso, né? Não um ato robótico, mecanizado, repetitivo e chato. Né? É um ato prazeroso. Estudar é um ato de coragem, já dizia Paulo Freire. E claro, também estudar é um ato deve ser um ato prazeroso, deve se tornar um ato prazeroso, tá bom? Olha, pessoal, na primeira semana vai ser difícil para vocês se acostumarem com a rotina de estudo, mas depois você vai sentir falta disso. Você vai estar na rua, você vai estar caminhando e vamos poder caminhar. Com certeza os cientistas estão providenciando a cura para esse mal que nos aflige, né? Para esse vírus, e nós poderemos conversar de maneira presencial e aí sim vocês irão sentir falta da mesa de estudo de vocês, tá? E perceberão que o lugar mais prazeroso e feliz é na sua mesa de estudo, é com os livros, tá? Então, bem, pessoal, aqui eu me despeço de vocês, dando assim uma mensagem, deixando uma mensagem de otimismo e de encorajamento. Estudem. Caso você não começou, comece a estudar. Tá? Lembrando que temos as nossas redes sociais, alguma dúvida você pode mandar, tanto no Instagram como no Facebook e também no nosso canal, né? Filosofia na Veia. Temos também um blog e Filosofia na Veia, que eu divulgo textos de maneira mais espontânea, mas também redações estilo Enem, estilo os mais diversos concursos, tá bom? E indicações de livros também, tá? Então, aguardo vocês na próxima aula e se inspirem, pessoal. Inspirem outras pessoas a estudarem. E, com certeza, vocês farão uma boa prova. Logo, logo, você aprenderá que escrever é questão de prática, tá? Então, um abraço, coragem. Avante, corujeiros!